Gente, bom dia mais uma vez. Eu sou o professor Dr. Ismael Inácio dos Santos Filho e sou o coordenador livre do Grupo de Estudos em Linguística Aplicada Queer em Questões do Sertão Alagoano, Gelazal, que está organizando o quarto Papo Extra Diálogos Acadêmicos. Nós vamos dar início agora à palestra-aula da professora mestra Lirane Barbosa, com um trabalho intitulado Leitura Enunciativa Discursiva, Caminhos para uma leitura de cenas de telenovela na construção de sujeito, sertão e nordeste. Quando eu convidei Lirane para participar do quarto Papo Extra nessa nossa discussão sobre linguagem e território, é porque Lirane defendeu este ano a sua dissertação de mestrado, em que ela analisa uma telenovela, ou seja, ela analisa os capítulos dessa telenovela e faz, entre aspas, recortes de cenas que ela considera que foram relevantes nessa produção do espaço Nordeste e dos seus sujeitos. E para fazer essa pesquisa, partindo dessa base, da leitura enunciativa discursiva, como a gente tem pensado nesse grupo de estudos, Lirane precisou entender o funcionamento do audiovisual para poder fazer leitura do audiovisual. Então, quando eu convidei, era uma tentativa de que ela dialogasse com a gente do Gelazal, mas também com o PIBID, porque tem sido uma demanda nossa no PIBID, que é esse programa de iniciação à docência, no caso aqui o PIBID Língua Portuguesa, que eu coordeno. Estamos completando já completamos um ano de trabalho, e a gente tem discutido sobre as práticas de linguagem, como entender as práticas de linguagem, e essas práticas de linguagem, elas estão para oralidade e para letramento, pensando aí, letramento, leitura e escrita, e oralidade, fala e escuta. Só que com esse advento que a gente tem das tecnologias, nas últimas décadas, e também as mais recentes, a gente tem essa nova configuração do audiovisual, que vão entrando aí múltiplas semioses, e toda uma organização que Lirane vai comentar com vocês. Então, era também para atender essa demanda do PIBID, e é uma própria demanda de entender como é que a gente lê não só o linguístico, como é que a gente lê essas semioses no audiovisual. E eu já tinha dito, então eu vou convidar a Lirane para fazer uma fala, como eu já convidei Sônia, que fez uma fala com o PIBID. Então eu agradeço a Lirane por ter aceitado o meu convite. Vou deixar a Lirane com a aula e com vocês, que eu tenho umas demandas, Tenho um coffee break para organizar, tem a chácara para a confraternização e tudo mais. Aí eu vou deixar vocês, Sônia vai fazendo a mediação, e Hugo também, que estão aqui, e vou deixar vocês com Lirane, e depois me contem. Tá bom, Lirane, por favor, fala a sua. Bom dia. Eu, como o Ismael disse, me apresentou. Eu sou Lirane, sou professora mestra em Linguística e Literatura pelo PPGLR, da UFAL Assis Simões, e agradeço de antemão a oportunidade de estar falando do nascimento de um filho acadêmico, porque é essa sensação quando a gente está fazendo processo de escrita, se preparando para a defesa. Eu agradeço imensamente ao meu ex-orientador e o coordenador do grupo ao qual eu sou filiada, que é o Gelazal. É sempre muito satisfatório falar sobre pesquisa, porque a pesquisa é algo que vem me movendo nos últimos anos. E a minha pesquisa de mestrado é algo que eu tenho muito orgulho de tê-la
e estava aqui hoje para falar dela e compartilhar um pouquinho do pouco conhecimento que eu tenho diante de todo o mundo da linguagem e o mundo do audiovisual, que é imenso. Então, eu tenho um pouco do conhecimento daquilo que é além do que eu posso falar hoje. Fiz uma breve apresentação, esse é um breve resumo da minha formação acadêmica. Sou graduada em Letras pela UFAL, pelo campus aqui do Sertão. Também fui filiada ao PIBIC, no programa de iniciação científica, inclusive como pesquisadora do Gelasal, e que depois eu fiz 2 pós-graduações, especializações, uma em estudos linguísticos e literários e outra em oratória e redação. E depois, o meu último feito acadêmico é o mestrado. Eu acho sempre necessário retomarmos o pontapé inicial da pesquisa. E se eu tenho um recurso metodológico que é o pontapé inicial dela, eu preciso partir dele. Então, como o próprio nome da apresentação diz, eu parto da leitura enunciativa discursiva que foi proposta por Santos Filho em 2012, com suas filiações teóricas epistemológicas de Voloshinov, e a partir disso eu tenho o centro da minha pesquisa, que são as cenas da telenovela. Nesse cenário, eu tenho determinadas perguntas que eu preciso fazer diante do meu corpus, para que então eu possa investigar da melhor maneira possível o meu objeto de discurso, que é o sertão, nordeste, semiárido, sujeito, sertanejo e sertanejo. A partir disso, eu retomo aí aos passos da leitura enunciativa discursiva que foi proposta por Santos Filho em 2012, a partir dos seus estudos bakhtinianos. Então, eu preciso saber quem é o eu, o ele, o outro, entender melhor o gênero discursivo, a esfera a qual ele pertence, esse imbricamento, porque a partir dos estudos de Roja e Barbosa, eu consigo entender que nós estamos na hipermodernidade, então os gêneros, eles se transmutam, eles se misturam, eles não são mais os mesmos. Então, pelas diversas semioses ao qual nós temos acesso cotidianamente, a forma de ler esse gênero, que é do audiovisual, ele vai me ampliando a maneira de olhar para esse texto. Porque eu parto do linguístico também, mas a partir do linguístico eu vou para a semiose, para as múltiplas formas de linguagem. E isso me permite, então, chegar à linguagem do audiovisual. Eu preciso fazer um estudo detalhado do que é a linguagem audiovisual para que eu possa, então, fazer os meus recursos metodológicos, as minhas leituras, as minhas análises. Precisam partir de algo. Sendo assim, não vou me deter, mas como a própria imagem mostra os passos que eu retomei, eu chego, então, à linguagem cinematográfica. Eu tenho como grande pilar a escola Ave Makers, de 2021. Eu fiz um mini curso para entender todos os posicionamentos metodológicos do que é a linguagem audiovisual. Eu trouxe um pequeno recorte do que é tratado nesse mini curso, tá? Nesse curso que eu fiz sobre, e trago uma referência extra que também foi necessária. O cenário. Eu precisei entender o que é o cenário, para entender a composição do enquadramento. Então, para olhar esse enquadramento das cenas, eu precisei entender o que é o cenário, seja ele dentro ou fora de um ambiente aberto ou fechado, a paisagem, a forma como a composição da luz, ela está nessa imagem, como essa luz, ela também é entendida como um recurso de produção de sentido para deixar destaque determinados pontos do cenário. Então, a luz, ela é imprescindível para entender, por exemplo, quando uma cena eu tenho uma intensificação do sol e como é que esse sol diante do cenário que é construído, qual é a participação dele.
Então eu preciso entender os recursos da luz. Assim como também quando há uma opacidade nessa luz. Quais são os sentidos que estão por trás disso? Vocês vão entender à medida que eu passar os exemplos, tá? A fotografia, que é o plano, a unidade mínima de uma determinada ação que acontece dentro de um filme ou de uma telenovela, podemos assim dizer. Como acontece os tipos de enquadramento? Não existe apenas um tipo de enquadramento. Existem diferentes enquadramentos em que vão me proporcionar diferentes planos. Vamos entender o que é um plano geral, o que é um plano médio, o que é um plano médio curto, o que é um plano holandês, que é a desestabilização do horizonte. Existem cenas na minha dissertação, uma cena específica, em que eu vou contar um pouquinho para que vocês possam entender, tá? Existe uma cena em que Timbó é o grande personagem, eu acredito que ele é um dos grandes personagens da telenovela. Eu tenho um carinho e um apreço enorme por Timbó, porque ele é colocado como uma figura que representa, e a gente se distancia dessa ideia, né? Ali é construído o que é típico do sertanejo, o que é colocado como típico do sertanejo. Então ele é o caricato, ele é aquele que usa calça coronha, ele utiliza sandália de couro, ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar nem na roça. Então ele tem uma mulher que é o seu oposto, que é colocado como uma mulher forte do sertão. Afinal, esse é um dos discursos que a gente tem na literatura e grandemente em todas as representações audiovisual quando coloca a mulher sertaneja, porque a mulher, inclusive, retomando Euclides da Cunha, o sertanejo é acima de tudo um forte. Nós não podemos nos redimir a apenas a figura do homem. Neste caso, hoje, nós temos a figura que são colocadas como a mulher que representa essa questão de ser forte, né? Então, nós temos Teresa, que é construída como essa mulher forte, a que trabalha. Existe um momento em um enquadramento específico, que esse eu coloquei na minha dissertação, em que ela é colocada lá atrás da sua casa, em uma porta. E ao horizonte é feito esse plano holandês, desestabiliza a imagem de Teresa. O que é que essa desestabilização passa? O sol está tão quente, a ponto que a gente não consegue olhar nem mesmo a 10 metros de um personagem e outro, porque o sol está extremamente quente, a ponto de desestabilizar a imagem de Teresa dentro desse cenário que é construído na telenovela. Então foi algo que me chamou a atenção, dentre tantos outros aspectos que eu coloquei no enquadramento desta cena específica. A passagem de foco, que é quando a gente tem o momento em que o enunciador ele quer fazer com que o diálogo na cena ele seja acompanhado pelo seu telespectador. É como se nós estivéssemos participando desse diálogo. Quando a gente está no diálogo, a gente tem a visão. Por exemplo, se eu estivesse dialogando com a Sônia, eu estou olhando para a Sônia. Aí vocês estão falando, eu estou falando, o olhar de vocês está direcionado a mim, certo? Mas se a Sônia vai falar, o olhar de vocês vai ser direcionado a ela. Não é isso que acontece? Na telenovela, no audiovisual e aí no filme, enfim, acontece da mesma forma. Só que isso é chamado de plano de passagem de foco, que é quando os personagens eles estão dialogando e à medida que um personagem vai falar, o outro desfoca. E aí o outro fala e a câmera vai desfocando um e focando em outro. Este é um elemento fundamental para que a gente consiga entender, por exemplo, pequenas enunciações que são feitas diante do discurso do gênero textual ao qual a gente está estudando. Um dos recursos que aí mais me chamou a atenção e que eu achei interessante de analisar, porque na telenovela tem muito isso, são sons diegéticos e não diegéticos. Eu não sabia até então que existia uma distribuição de som diante do audiovisual, mas existem diferentes tipos de sons. E o que é que esses diferentes tipos de sons traz para esse diálogo, como aquilo que o discurso audiovisual ele quer que o seu telespectador confirme ou discorde, a depender como aquilo que eu
fiz diante da dissertação. Então, o primeiro, que são os sons diegéticos, são os sons que correspondem àquilo que acontece na narrativa. Já o segundo é relacionado apenas àquele que nós, enquanto telespectadores, ouvimos. Existem sons que os personagens estão corroborando ali, eles estão conseguindo ouvir ao mesmo tempo que a gente. O som de um vento, a batida da porta, são sons que são colocados como sons diegéticos. Os sons não diegéticos são aqueles que nós, enquanto telespectadores, apenas a gente consegue ouvir. Por exemplo, aquelas mudanças de quando é que a gente sabe que vai acontecer um momento de tensão na telenovela, pela intensidade da música, como aquela música ela vai ser colocada. Existe uma mudança nesse som. Então, são esses sons que vão nos guiando para a construção discursiva que acontece no audiovisual. E nada passa despercebido, porque a linguagem audiovisual, ela permite olhar, eu acho que mais do que eu, inclusive, né, durante as nossas conversas, ele também se empolga tanto quanto eu, né, Eric? Porque a gente começa a conversar sobre o audiovisual, porque ele analisa filme e eu estou nessa telenovela, eu estou indo para as redes, então é um momento que a gente se debruça sobre uma nova forma de linguagem. Algo que não me era pensado quando eu entrei no mestrado. Então, eu senti a necessidade, assim como o meu orientador, da necessidade de entender um pouquinho mais dessa linguagem audiovisual, porque nós estamos em um mundo em transmutação. O audiovisual, ele aparece o tempo todo diante das nossas narrativas. Nós vivemos, e aí recordo de Moita Lopes, no Enala, quando ele diz que nós vivemos um mundo online e offline. A gente está o tempo todo diante de gêneros que são do audiovisual. E que existe uma necessidade de sabermos olhar para esse gênero, principalmente nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras da área da linguagem. Eu acho imprescindível que, durante a nossa formação, a gente consiga entender um pouquinho mais sobre as diversas semioses, as múltiplas linguagens que nós temos acesso, até mesmo para conseguir conversar com nossos alunos sobre discursos que eles têm acesso cotidianamente. Afinal, é esse o nosso papel, é fazer os nossos alunos pensar sobre. Um outro recurso que eu utilizei foi inspirado em Santos Filho 2016, que é esse livro aí, que a imagem tá assim, é porque realmente o livro já está nessas condições, tá, minha gente? Não sou uma ótima fotógrafa, mas o livro é justamente porque ele já está assim, surradinho, inclusive está ali embaixo. Ele está realmente surradinho pela quantidade de vezes que ele foi utilizado, tá? É a multimodalidade. Santos Filho, nesse livro, Leitura e Produção de Texto, que é Leitura e Produção de Texto 4, e que ele propõe uma forma de letramento. Esse manual, ele foi feito como se fossem orientações metodológicas sobre como entender o audiovisual. E ele traz a multimodalidade. Nessa multimodalidade, eu vou olhar expressões faciais, posicionamento do corpo, das partes do corpo, como a cabeça, os braços, as mãos, eles estão nesse processo discursivo. Quais são os sentidos de determinadas expressões? Quais são os sentidos de determinados posicionamentos? Porque na nossa comunicação cotidiana, nós fazemos o tempo todo. Eu estou fazendo a utilização das minhas expressões faciais no momento, acredito eu, e, além disso, eu estou também fazendo uma movimentação corporal. Porque o nosso corpo, ele também fala. E isso é importantíssimo que nós tenhamos em mente. Porque assim como a gente se comunica o tempo todo, através desse corpo, nas análises e que precisam ter essa visão, precisam levar em consideração. Porque às vezes uma mínima expressão, ou a falta dela diante de um discurso, pode trazer determinados sentidos que podem passar despercebidos se a gente deixar de lado. Uma expressão facial diante de uma conversa, diante
do que é falado nessa cena traz um sentido enorme daquilo que ele se quer falar. Construção do Sertão, por exemplo. Qual é a expressão de Laura, que é uma engenheira lá do sul do país, que vive em Nova York, que quando vai para o sertão, diz que o sertão, mais especificamente em Cantapedra, que é a cidade fictícia de Mar do Sertão, por que ela diz que quer ir embora desse lugar? Olha a expressão quando ela faz: eu não aguento mais este lugar. O que é que essa movimentação do corpo e do olho dela quer dizer sobre os sentidos que ela está produzindo, sobre o que é o sertão, sobre o que é Cantapedra, sobre o que é a vida nesse ambiente? Então veja, às vezes quando ela diz, existe uma cena específica que ela diz, este lugar é enorme, eu nunca vi isso. O que é esse enorme com essa movimentação dela quer dizer? E quais são os discursos que ela está retomando, se a gente pensar nos elos bakhtinianos? Quais são os elos discursivos que ela está, com quem ela está dialogando ao dizer que esse sertão é enorme? E por que ela diz que não aguenta mais viver nessa região em determinados momentos da telenovela? Então, as expressões, as pausas, as entonações, o enquadramento dos sujeitos na cena. Existem cenas em Mar do Sertão, por exemplo, que a passagem de foco, e não só ela, mas que uma passagem de um plano para o outro, de uma cena para outra, é colocado Cantapedra. Só que Cantapedra vista de cima. O que é esse enquadramento que nós chamamos de um plano geral, que vê toda a paisagem, que vê sua terra seca? O que essa passagem de plano quer dizer? Está indo para qual lugar? Qual é a importância dessa paisagem? E por que ela é colocada em todo e qualquer momento, que é a passagem de uma cena para outra? Foram coisas que eu fui entendendo melhor a partir da linguagem visual. Inclusive, foi uma das coisas que eu coloquei como uma sugestão para aqueles que fossem fazer esse tipo de pesquisa, que fizessem estudos da linguagem audiovisual. Ela é necessária e ela é fundamental, porque a gente precisa entender. O Eric, que está nesse caminho, ele já fez. Então, vocês que estão trilhando esses caminhos, que estão analisando gêneros, que partem desse audiovisual, é necessário, é importante, fundamental que vocês compreendam para que possam dar conta de todos os sentidos que são propostos discursivamente no seu corpus de análise. Aí eu trouxe uma coisa que Santos Filho 2016 ele diz: as nossas interações face a face se dão na órbita microecológica, se apoiando nos estudos de Goffman, em que nas interações há regras de organização de fala de acordo com questões sociais, em que a língua é apenas uma parte do ato da enunciação. Então, a materialização linguística, ela é necessária, mas é necessário ter essa visão de enquadramento, de posições, entender o que é essa órbita microecológica, entender que o discurso está situado em determinados lugares e que esses determinados lugares vão fazer com que a forma de se posicionar nessa interação face a face, ela aconteça de acordo com sentidos pré-entendidos na hora de enunciar. Trouxe uma coisa que também eu acredito que seja um recurso e um ganho e uma expertise do SMART, quando em uma orientação de mestrado, lá em 2023, ele disse: Lirane, como vamos fazer a leitura das cenas das telenovelas? Como é que a gente vai olhar para essas cenas? Você já pensou sobre isso? Aí eu disse: Ismael, eu ainda não estava iniciando o mestrado, estava na metade, iniciando o meu segundo semestre no mestrado. Ismael, eu ainda não pensei. Pois vamos pensar. E a partir daí, ele me sugeriu
o famoso, digo famoso porque o Hugo já conhece, o Hugo me questionou, inclusive no Enala, sobre esse rolinho de filme. E aí o Smile fez essa metáfora, né, dos rolinhos de filme para dizer, Lirane, vamos cortar as cenas e formar esses rolinhos de filme. Para que você possa, a cada movimentação no enquadramento da cena, você justifique e mostre a quem está lendo o seu texto aquilo que você está mostrando. Então, eu analisava uma cena, a partir dessa cena eu ia fazendo os prints, os recortes e montando como se fosse rolinhos de filme. E essa imagem, ela está na minha dissertação. Ela é a figura 7, que é a montagem intitulada como a montagem do rolinho de filme nas cenas de Mar do Sertão, e é da autoria da própria pesquisadora, né, do orientador. A orientação, ela permite que a gente também pense sobre recursos metodológicos. E isso é fundamental. O quanto, diante de um corpus que o tempo todo foi me questionado como um corpus imenso, inclusive fui questionada durante a minha qualificação de que se eu não estava sendo ingênua demais a ponto de analisar um corpus tão grande. E depois disso, na defesa, eu justifiquei que não e mostrei que não, mostrei como eu iria fazer isso, né? Porque eu precisava analisar esse discurso a partir do elo, então eu não posso dizer que a cena está lá, eu pego aquela cena e não contextualizo, não vejo como esse sertão ele foi construído durante todo o cenário. Então eu tive que assistir toda a telenovela para selecionar as cenas as quais eu iria utilizar. Então é uma expertise enorme da orientação a dizer, Lirane, vamos montar o seu recurso metodológico, um deles vai ser o rolinho de filmes. Né? Eu acho isso fundamental e eu coloquei isso quanto um ganho na forma de ler esse tipo de gênero. Né? Porque a gente precisa ter essa noção de enquadramento, a gente precisa ter uma forma, porque está o tempo todo em movimento. Então, como é que nesse movimento a gente vai enquadrar? Então, passou um segundo, qual foi o movimento? Corta. E aí você vai cortando a cena em pequenos recortes. Então é desse jeito mesmo. Era uma transcrição por tarde. Vamos assistir uma cena, que é o capítulo 47 da telenovela Mar do Sertão, que foi exibida em 10 de outubro de 2022. Em seguida, eu mostro como está na dissertação e como é feito essa análise, né, a partir da leitura. O texto estava, né? Quando a pessoa presta, né, as coisas funcionam, mas depois, vai começar, eu vou colocar aqui, não sei se... Vamos retomar a cena do capítulo 91. E esta cena, ela me chama a atenção principalmente pela escolha das cores. Lá nos estudos do audiovisual, como eu disse anteriormente, as cores, elas têm um símbolo, simbologia. Cada cor tem uma simbologia diante da linguagem do audiovisual. Então, o que é que esse tom terroso? Observe como esse tom ele está gritando nesta cena. E isso foi me causando estranhamento. Eu fui tentar problematizar essa cena justamente pela tonalidade dela. Porque se a gente observar, além do cenário, os próprios personagens parecem que se camuflam. Parece que eles estão se camuflando ao cenário, ao território ao qual eles estão situados. Parece uma camuflação mesmo de como esses personagens eles estão compostos dessa cena. Veja, esta cena, ela também acompanha a minha dissertação, tá? E os sons diegéticos e não diegéticos, a escolha desses sons diegéticos, do porquê que aconteceu isso, o porquê dessa escolha, gritou aos meus olhos diante da análise. Então eu precisei retomar essa cena algumas vezes para entender, por exemplo, a escolha. Percebem que até a escolha dos sons, antes da música, tinha aquele som do triângulozinho que é colocado como característico
dos sons que representam o sertanejo, dos instrumentos musicais que o sertanejo eles utilizam, é a instrumentalização da música sertaneja, pelo menos daquilo que é construído como sertanejo. Depois disso, a forma do José, porque o José, ele teve duas fases. Ele era cangaceiro, né, o que é colocado como cangaceiro, ele era o vaqueiro de uma fazenda, o melhor vaqueiro que tinha na fazenda. Depois ele volta rico, e isso também aparece na cena, a forma como essa saída do território sertanejo modifica a performance desse personagem, até mesmo uma batida em uma porta, porque existe uma cena que eu coloquei na minha dissertação, que ele bate a porta e ele está segurando desta forma. Isso não é colocado como característico de um sujeito embrutecido como sertanejo. Então eu retomei o porquê, porque ele precisou sair desse território. Mas vejam que quando ele bota o gibão, como é que ele performa dentro da cena? O que é que acontece? Conseguem perceber algo na forma como ele alinha sua postura? Como ele vai andando? Percebem que ele tem uma questão mais forte, sendo mais forte nos passos dele? Então, esse ser mais forte, por que ele está fazendo isso? Porque até mesmo na performance desse personagem, na forma de andar desse personagem, só é colocado à medida que ele coloca o gibão. Porque o gibão é tido como a roupa do... Exatamente. Aí eu coloquei, tem a transcrição, tem os olhinhos de filme, aí eu fiz a transcrição e eu grifei para que a gente observasse o seguinte. Nos 6 primeiros quadros anteriores, temos a imagem das personagens construídos em tom ocre, novamente, que vai dialogando com a construção de toda uma paisagem que é física, para o qual coloca tonalidades que vão corresponder ao imaginário das casas no sertão. Conforme detalhamos na categoria que tinha como objetivo falar da análise nessa paisagem física, que foi a primeira categoria de análise da minha dissertação, o foco, a maneira de caracterizar o sertão através dos elementos visuais. O quanto esses elementos visuais são imprescindíveis para entender a construção dessa paisagem que é física do território. Além disso, temos agora o diálogo entre o que é visto com uma concepção cultural que perpassa pela narrativa de que as roupas têm uma importância significativa para os sentidos que se quer produzir sobre a região, o sertão. É interessante observar como a coocre faz parte dos sentidos que se quer produzir a respeito do que é sertão e sertanejo. Esse ponto é interessante, visto que, como salientado anteriormente, a cor tem papel importante no audiovisual. Na telenovela em específico, que é a Mar do Sertão, foi destacada essa tonalidade que parece corresponder a uma paleta de cores para tudo que faz parte do cenário e do que compõe a paisagem. Esse recurso de cor não fica, portanto, apenas na vestimenta, pois parece compor uma paleta de cores na fotografia das cenas, que correspondem à construção do cenário. Se observarmos o recorte da cena colocado acima, conseguimos perceber como um tom ocre está intensificado, compondo todo o espaço onde os personagens estão inseridos. Esse é um ato importante, a julgar que na linguagem do cinema existe um estudo que é realizado focando exclusivamente nas cores e em tudo que elas proporcionam de interpretação. Nesse ponto, é importante trazer mais uma vez conhecimentos da área do audiovisual, de maneira que a análise se torne mais consistente e que nos permita pensar como a linguagem vai funcionando nos gêneros que correspondem a essa estrutura. A Rabbit Films é um estudo da psicologia das cores desenvolvidas em 2023, cujo título do vídeo é Entenda as cores no audiovisual. Aí eu coloquei onde está disponível. Traz questões interessantes para pensarmos como acontece essa linguagem, destacando a seleção de cores de acordo com o propósito de sentidos que se quer produzir. Dito isto, destaco a parte da fala, da paleta de cores que corresponde justamente a utilizadas na telenovela, mais especificamente o tom marrom, e uma de suas possibilidades de sentidos, que, a meu ver, e aí enquanto pesquisadora eu entro na minha escrita,
diante do propósito da pesquisa, dialoga perfeitamente com essa intensidade de cor ocre na telenovela. No vídeo em questão, é levantada a compreensão de que o tom ocre pode estar se referindo a um ambiente sujo, de poeira. É isso que diz a linguagem do audiovisual. Esse tom ocre, ele pode corresponder ao tom de poeira, sujo. Diante da explicação dada no vídeo e exposta acima, ao nos voltarmos à cena e análise, é possível que nos agarremos à explicação dos sentidos de poeira. E aí eu foco nesse sentido de poeira que é dado pela linguagem do audiovisual. Né? São as minhas escolhas diante dos meus estudos. É essa sensação que senti em todos os momentos em que tive contato com a telenovela. Pois se as cores, segundo a Rabbit Films, estão para uma sensação que é estimulada, despertada em quem assiste, foi essa a causada em mim. E pode facilmente levar o telespectador ou a telespectadora a pensar que a região do sertão é assim, de poeira e com essa tonalidade terrosa. Logo, a sua forma de construção do espaço territorial sertanejo em Mar do Sertão vai sempre nos remetendo a sentidos de pobreza, de poeira. Vejamos que no mesmo estudo realizado é possível nos atentarmos à paleta de cores usada na configuração estrutural da telenovela. Desde a seleção para a abertura, que tem um papel na construção de sentido, até a forma como essas cores elas aparecem nos capítulos. Conseguimos observar cada um desses elementos a partir dos estudos do audiovisual. Então, essas cores, por que é colocado, e aí dentro dos estudos do audiovisual coloca como representa, eu coloco como construção de sentido sobre o que é o território, sobre construção do sentido do que é o território sertanejo. E assim, eu finalizo, não fiz considerações, porque existem inúmeras considerações desse trabalho. Eu gosto de destacar com o objetivo da minha fala. Então, o objetivo da minha fala era que vocês, diante dessa pequena exposição e do pouco conhecimento ao qual eu ainda tenho sobre o audiovisual, fosse possível que vocês observassem como acontece o entrelaçamento entre a linguagem, entre aquilo que é linguístico e aquilo que é visual. Entender como tonalidades, como posicionamentos corporais, como expressões, como as cores, elas vão dialogando com os sentidos que se quer produzir sobre o território. E então, quando eu me proponho a fazer um desdobramento dessa pesquisa, justamente pensando numa forma de me debruçar sobre o multiletramento, sobre como existe uma necessidade que está gritando aos nossos olhos enquanto formadores e formadoras docentes, que precisamos levar esse audiovisual para as nossas aulas. Precisamos entender que o mundo da hipermodernidade, a Emoji Barbosa, a modernidade exacerbada, que é de Moita Lopes, ele está no nosso tempo. Sendo assim, nós precisamos saber ler para pensar sobre linguagem. Porque língua portuguesa não é saber regras, não é saber o sistema regrado quando fala certo e errado. É dar aos nossos alunos a habilidade, uma da competência que é exigida na BNCC, que é a competência de desenvolver um letramento crítico diante dos inúmeros gêneros ao qual nós temos contato cotidianamente. É isso. Agradeço imensamente a atenção e obrigada. Mediadora. Me dá uma honra de começar a falar com um pequeno comentário. Quiserem fazer perguntas, comentários, não é xingamento não, viu? Porque eu estou preparada para o Ismar, não, ainda dos xingamentos, tá? Eu acho, deixa eu me apresentar também, né? Eu me chamo Eric Araújo Teixeira, eu sou licenciado em Letras em Língua Portuguesa na Universidade Federal de Alagoas.
justamente sobre a linguagem cinematográfica, que é um caminho que eu também trilho nesse fazer pesquisa. Né? E aí eu fiz um destaque em relação ao título da palestra, que é justamente esse, né? É a leitura iniciativa discursiva, caminhos para uma leitura de cenas de telenovela na construção de sujeito e sertão nordeste. O termo específico caminhos me fez pensar muito, né? nessa jornada também de pensar a linguística aplicada, transdisciplinar nesse movimento, né? Nesses caminhos. Então, esses caminhos é justamente esse diálogo entre outras áreas de saberes, né? Que é uma necessidade quando se faz pesquisa, e aí a Lirane percebeu isso também, né? De essa necessidade de buscar o conhecimento através da lei do seu corpus, né? O que é que esse corpus ele é, né? No seu caso, é uma telenovela, um audiovisual. Então, requer que a gente tenha esse conhecimento para poder se aprofundar. Por exemplo, ontem também, eu até trouxe algumas questões assim, e o pessoal da oficina, em que o Ítalo estava presente também, mobilizaram muito, né, que é a questão da música. A música, ela também é um campo de saber, ela tem um campo de conhecimentos, e ali tem toda essa estruturação. Então, a partir da construção da letra, a partir da construção da melodia da música também, existem ali estruturas e coisas que são intencionais e produzem sentidos. O que não é diferente do audiovisual, né? Que vai começar ali de um jeito, e hoje já tem uma nova roupagem, né? Por isso, um dos teóricos, um dos cineastas que eu li, que é o Jean-Claude Carrier, ele vai traçar essa história do cinema, né? E como é que chega na televisão também, porque antes de chegar na televisão também tem essa questão do cinema, né? Ali das primeiras filmagens, dos primeiros vídeos. E aí eu fiquei pensando, né, Lirane, em como que nós, nesses caminhos, estamos trazendo isso para as nossas pesquisas, e esse é um ponto que eu achei realmente muito interessante, me empolga muito também, e é uma problemática que eu ficava assim pensando muito, né, antes até mesmo de conceber a ideia e a proposta de fazer pesquisa nessa linha, e isso partiu já da graduação também, que é justamente de como é que eu vou trabalhar com audiovisual e trazer para o papel, por exemplo, trazer para um documento, né? Que metodologia que eu posso utilizar? Porque eu não consigo colocar um vídeo e imprimir esse vídeo de certa forma. A ideia dos rolinhos é justamente imprimir esse vídeo, né? Claro que alguns desses recursos não vão estar presentes ali diretamente, mas essa transcrição que você faz é basicamente colocar o vídeo ali em um outro formato, mas que seja acessível, que a gente tenha aquelas informações. E ver também, né, como é complexo o audiovisual. E vai se complexificando a cada vez mais. Todo mundo que vai trabalhar com isso vai perceber, ou com outras questões, porque você vai precisar ter certo domínio também ali das técnicas, né?
defeso. É. Porque chega uma hora que a gente diz, chega. E é interessante também porque, veja, na medida em que a gente vai fazendo essas visitas a esse corpus, a gente vai com outros saberes também, já vai observar outras coisas, né? Outras características ali que a gente tinha deixado passar. E dentro dessa área, a gente sabe que aquilo é intencional, né? Então, se está ali, está significando alguma coisa. E isso é importante para essa compreensão e problematização do corpo de pesquisa. Então, realmente, aqui, esse grande também vou falar, né, um pouco sobre isso mais tarde também nas comunicações orais. Então, o pessoal que está aqui já comente também, se vocês acharem interessante, nessa direção. Eu trago alguns outros pontos também, porque a Liliane vai apresentar a novela e eu estou trazendo filmes. Já fez o convite. Gente, alguém mais, se for pontuar, sejam breves, por favor, que nós já são 12h20 e a gente tem a programação da tarde. Mas é só 2 horas. Mas eu preciso sair. Vai, Eu tava brincando. Quando o Lirane falou na questão do online, né, a questão que está presente na nossa vida, eu lembrei de um termo que vem sendo utilizado, que é o online. Porque não tem como mais desassociar a nossa vida do mundo virtual. Então, quando a gente vê essa hibridização, tudo isso que vai nos chegando, é muito importante para a gente trabalhar, principalmente na questão do... Eu não tinha muita noção que nos estudos da língua portuguesa, ter essa leitura crítica. Porque no meu tempo, quando eu estudava, era o que? Era decorar, decore e reproduz. E algo que é muito importante a gente ter essa leitura crítica, porque a gente vai problematizar, a gente vai começar a questionar. Não vamos apenas aceitar, mas nós vamos olhar o nosso ponto de vista, nós vamos tentar desconstruir aquilo, dependendo do que foi dito. E nessa questão, quando você trouxe que ele vestiu a roupa e já mudou o jeito de andar, a gente vê como se fosse uma essência, né? Como se tivesse uma essência ali. A roupa, o nordestino é daquela forma e não tem como mudar. É tanto que ele só enricou quando saiu daqui, quando saiu do sertão. Então a gente vê essa questão de essência muito forte. E se a gente não tiver essa leitura crítica, nós vamos estar apenas reproduzindo. Por isso que é importante o professor, a professora ter essa formação continuada, se fosse o meu caso. Eu não tive essa formação de se formar com pensamento crítico, foi mais aqui na universidade. E as professoras, não sei, as professoras do no tempo também eram dessa forma, né, quando vocês estudaram, e a importância da formação continuada para mudar essa forma de trabalhar, né, e não ficar naquelas perspectivas. E eu fiquei curioso para saber uma coisa quando você falou microecológica. O que é, no caso, esse termo microecológica? Segundo Santos Filho, em 2016, quando ele se ancora em Golfo, é justamente pensar que essas falas elas estão situadas em uma órbita e que nessa órbita a forma de interação, elas estão ornamentadas por regras. Então essa órbita microecológica é justamente a forma de olhar para essa interação face a face, nesses gêneros, no audiovisual, por exemplo, e entender que as escolhas de posicionamento, de expressões, fazem parte dessa... De onde está situado, onde está acontecendo esse discurso, por exemplo. Por exemplo, se pensarmos na telenovela, nós temos uma telenovela que inicia em 2022 e termina em 2023. Então, fortemente está ancorado nas concepções políticas e ideológicas que estão acontecendo no nosso cotidiano. Nós estamos em uma briga política, então a briga política também aparece na minha dissertação. Então, até mesmo nestes posicionamentos, nas escolhas de cores, está relacionado justamente à órbita microecológica onde está acontecendo essa interação face a face. Eu acho uma coisa, só uma observação, quando você fala que a gente não tem essa formação, né? Na escola nos é ensinado, por exemplo, as regras dos decorebas. Uma das coisas que eu venho tentando entender é porque na BNCC, no PNE, desde a década de 90, existe uma modificação no ensino de língua portuguesa. A diferença é que isso não é aplicado. Então, por isso a necessidade de informações que permitam que a gente observe o mundo ao qual nós estamos vivendo, o mundo tecnológico, por
comece a trabalhar essas formas de linguagem, porque ensinar português não é ensinar. Mais alguém? Então, obrigada, professora Lirane, pela brilhante palestra aula. Acho que todo mundo aqui aprendeu muito, e inclusive não só os elementos que você colocou, eu acredito que não ficam restritos apenas ao audiovisual, mas a gente perceber, né, também outras formas de Nas redes sociais. muito bom, viu? Muito obrigada, parabéns. E à tarde, só hoje pela manhã nós tivemos, deixa eu fazer meu trabalho certinho. Pela manhã nós tivemos a mesa 2, não foi? Com o tema Linguagem Território, Produção e Iniciativa Discursiva do Sertão, Nordeste dos Espaços em Pesquisa e Desenvolvimento, apresentando práticas de linguagem e investigação, com as 3 pesquisadoras, Maria Lisvalda, Elineide e Juliana, e agora encerrando esses trabalhos da manhã com a pesquisadora mestra Lirane Martins. À tarde, convido todos e todas Tem comunicação à tarde também, tá, gente? À tarde nós teremos comunicações, exposições e teremos um coffee break. E a gente vai sair daqui a pouco para ajudar o pessoal a organizar. Certo? Vai ter coffee break às 18 horas e a confraternização às 22 horas. Quem tiver pique, vai até lá. Desliga ali.